Boa noite. Bora lá terapeutear nessa quinta-feira, gurias. Bora lá, boa noite a todos. Boa Ó, noite, Mari, boa noite, Vânia, boa noite boa a todos que noite, estão Edna. conosco. Isso. Ai, gratidão, amada, por aceitar esse convite, que é a convidada da nossa terapeuta Vânia Mércio, né? Hoje a gente vai falar sobre os processos quânticos. Então, bora lá, Vânia? Bora lá. Então, quero apresentar para vocês a maravilhosa Edna Machado, tá? Uau! Profissional Uh! 100%, facilitadora de processos quânticos, de física quântica, empreendedora, dona do Essence estúdio técnico, e de vez em quando ainda ouço ela numa rádio aí, né? Contribuindo de vez em Olha, quando, né? show! Sim, maravilhosa, uma locutora maravilhosa. Então, Edna, seja Multifuncional. bem-vinda. Exatamente. Seja bem-vindo ao nosso Terapeuteando por aí. É uma honra te ter conosco hoje. É uma honra Ai, minha, fiquei muito honrada, muito grata quando recebi o convite. Eu que já acompanho este sucesso que é o Terapeuteando, né? Sempre com convidados muito especiais e com a sabedoria de vocês, da Mari, da Vânia, a Vânia que eu conheço um pouco mais o trabalho da Vânia, que é um trabalho fantástico, e este Gratidão. trabalho que vocês estão fazendo, vem fazendo, e que vem sendo uma grande contribuição para muitas pessoas, né? gratidão, amada. Ah, olha ali, a Cris já tá ali nos Gratidão. assistindo. Só botou, oi, gatas Que lindas. maravilha. Ai, obrigada, Cris. Então, hoje a gente vai falar então sobre os processos quânticos e o que são, né, esses processos quânticos. Eu queria que a Edna nos falasse sobre isso. Então, os processos quânticos é tudo aquilo que a ciência diz que não comprova, né? É tudo aquilo que nós trabalhamos com energia, que vem da física quântica, da mecânica quântica, e que nós convivemos todos os dias, o tempo todo, muitas vezes, na grande maioria das vezes, sem que as pessoas tenham consciência do que são os processos quânticos e da contribuição, né, das possibilidades que nós temos de nos comunicar com a energia, e é efetivamente comunicar mesmo, comunicar e receber a resposta. Um fluir e receber de uma forma totalmente simples, bastando para isso que se faça uma escolha. Olha só, então a gente poderia dizer assim que esses processos quânticos, porque tu sabe que o terapeutiando ele trabalha muito voltado, o objetivo para os terapeutas, né? Então esses processos eles podem contribuir nos processos terapêuticos também, ajudando. Certamente, né? Certamente que sim, os processos quânticos, eles são uma contribuição para todas as pessoas, não somente em terapias, muito em terapias e muito para terapeutas, mas também para os profissionais liberais, para os profissionais do direito, para os empreendedores, para os próprios profissionais da saúde, médicos, enfermeiros, né, psicólogos. É um olhar além daquele mundo concreto, é um olhar além daquilo que nós olhamos e muitas vezes nós não percebemos. Então, os processos quânticos, eles são, sim, uma grande contribuição para todas as pessoas que servem, que atendem outras pessoas, que trabalham com a sua energia de cura, levando esta possibilidade, né, este despertar para outras pessoas. Então, contribuindo na expansão de consciência. E aí tu podes perguntar ainda
Que processos são esses? Que mágica é esta, né? Exatamente. Todos os processos. Era isso que eu já ia te perguntar. Era isso, Vânia. Qual é a mágica? Tu sabe, Vânia, Qual é a que os mágica? processos quânticos, eles têm aqui uma bola de cristal, e eu sabia que tu ias, né, fazer esta pergunta, então, já... Mas de que forma eles podem contribuir? Eles podem contribuir com o profissional do Reiki, com acupuntura, com fisioterapia, toda e qualquer terapia, o profissional, ele, ao atender uma pessoa, ao realizar o atendimento, ele começa a expandir a consciência, de forma que começa a existir uma comunicação entre o praticante da técnica, né, seja ela qual for, e aquela energia que está recebendo. E esta comunicação é o processo quântico. Então, como é, de que forma que se poderia contribuir, né, expandindo a consciência daquele terapeuta para que ele se permita a usar a sabedoria que ele tem. Talvez, acredito que vocês tenham enfrentado também, e que diariamente convivem com pessoas que se julgam, né, que questionam se aquele processo que estão realizando, se é o processo certo, se é o processo adequado, porque se vive em uma realidade da dualidade. Nós temos que enquadrar no certo ou no errado, né? E aí, o que acontece com o terapeuta? Ele julga a si mesmo. Eu não sei aplicar, isso aí não vai dar certo, né? Então, ele já antecipa um resultado, ao invés de convidar as possibilidades, ao invés de olhar para a sua sabedoria, que efetivamente existe, e eu asseguro que todas as pessoas têm uma sabedoria, que todo terapeuta tem uma sabedoria única. Basta permitir-se usar essa sabedoria, olhar para esta sabedoria e que mágica é essa que está acontecendo aqui? Exato. Exatamente. Então, esses processos quânticos seria uma barra de axis bem melhor, bem mais expansiva, digamos assim. Vânia, eu também sou praticante de barras de axis e eu te digo que é um método excepcional para... É o próprio processo quântico, né? Porque barras de axis, elas vêm, o objetivo é a expansão de consciência. E acontece, tu também como praticante, à medida que nós vamos aplicando este método, nós vamos tendo uma intimidade maior com a energia, com esta comunicação de energia. E vamos chegando a um momento, a um ponto, em que esta comunicação, ela vai muito além daqueles pontos tocados, que barras de axis são aqueles pontos que nós tocamos na cabeça, né? E ela vai muito além disso, é uma comunicação com a energia total. Existe ali, então, não uma fragmentação, mas uma forma inteira, o inteiro, o todo. E esta comunicação livre, este acesso livre, aquelas informações que o corpo está trazendo, né, para nossa energia, e simplesmente pelo fato de nós nos permitirmos, aí sim, física quântica pura, né, pelo simples fato de nós nos permitirmos, de nós não nos julgarmos, de nós não levantarmos barreiras, expande e as possibilidades se mostram. E como a gente já tem lido, tem vários estudos mostrando, e a física quântica parte desse princípio, nós temos a memória celular, né, que está na nossa pele. E essa memória celular, ela é uma comunicação ativa. Então, no momento em que nós nos permitimos a expandir a nossa consciência enquanto terapeuta ou enquanto uma pessoa que não trabalha com práticas integrativas, esta memória celular, ela se comunica o tempo todo conosco. E enquanto praticante da técnica, seja ela qual for, nós estamos recebendo
estas memórias. Hoje eu assisti a live de uma amiga, acredito que a Vânia estava também, onde foi perguntado, por exemplo, se o reiki cura câncer, né? E lá foi dado a resposta que não. Na verdade, o câncer, ele já é um resultado, né? Ele é o resultado de uma jornada muito grande, né? E aí, ao mesmo tempo, lá foi dito que o reiki, ele trabalha, por exemplo, em processos de depressão, né? Que seriam uma médica dizendo lá na live, que ele desencadearia, ele resultaria em um tumor, talvez, né? Talvez. E, então, se a energia trabalha lá na criação da energia, naquilo que trouxe o problema, que fez com que o corpo dissesse, eu não aguento mais, tu não me ouve, e então ele mostrasse a dor, ele mostrasse o problema. Então, sim, o reiki atua nisso, como qualquer outra técnica energética, que vai lá na origem. E aí entra a questão da comunicação, né? Desta memória celular, que muitas vezes aquela depressão, na física quântica não interessa a origem, né? Mas muitas vezes a origem daquela depressão não é nem daquela pessoa que está passando por aquele desafio, por aquela dificuldade, mas ela vem carregando bagagens que não são dela, né? Que poderão ser de pais, que poderão ser ainda da época escolar, onde era demandada uma quantidade grande de responsabilidades, de que as crianças diminuíssem deixassem a sua sabedoria de lado para caber em padrões, e ali começaram a existir conflitos, né, porque eu tenho que deixar a minha sabedoria para atender um padrão que não é nem meu. Então, ali já começou um conflito, e esse conflito foi gravado. E quando nós estamos em conflito com a nossa essência, com o nosso ser, com o nosso eu, o que acontece? O corpo mostra, né, estoura alguma patologia. Não sei, Vânia, se foi essa a tua pergunta sobre os processos. A Vânia? A Vânia congelou? A Vânia congelou. Olha lá. Deu um probleminha aqui. Voltei. Tá rodando, Vânia. Deu uma tá oscilação. Rodando. Deu uma oscilação na minha internet aqui. Isso. A gente achou que tu tinha dormido, Vânia, que tu estava hipnotizada. Então. Imagina dormir com um assunto super interessante desse. É impossível, gente. Falar nisso, gurias, nós temos algumas companhias. A Luciane mandou oi, meninas. A Luciane Souza. Oi, a Daniele falou do meu som, Dani. Eu não sei, puxei um pouquinho mais para cima, que espero que vocês estejam escutando bem. Vanderleia, boa noite. A Cris está ali, voltou. Então, gurias. Então, Vânia, tá tudo certo? A tua pergunta foi respondida? Tem dúvidas? Tá tudo certo? Ah, 100% respondido. Muito interessante. Eu queria te... E outra coisa, Edna, os profissionais da saúde, eles estão aderindo a esses processos também? Pois é, né, Vânia? Ainda existe uma questão. Será que a Vânia caiu? Será que a Vânia saiu? Sim, mas ela volta. Deve estar Ela com alguma volta. oscilação na volta. Eu vou ver No sinal, pode ser, né? Isso, já está Olha voltando. lá, olha bem ela. Já está voltando. Eu tomei o lugar da Vânia aqui, ó. Mudou, deu a dança das cadeiras ali. Tomei o lugar. Certo. Então, Vânia, mas, Vânia, ainda existe uma resistência muito grande em razão do julgamento, né? De o terapeuta, ele muitas vezes questionar o seu processo, ele questionar a efetividade do seu trabalho e se realmente será que eu tenho condições de curar alguém? E então, em razão disso, existe um pouco menos
de uso, né, de permissão, né, de permissão. E aí a gente diz que é o momento de cada um, porque não é um processo cognitivo, né, não se ensina isso para alguém, não se aprende isso, simplesmente se permite a experimentar isto. E quando a gente se permite, uau, é igual a andar de bicicleta, sabe? É a liberdade, então é a expansão, o espaço se torna muito maior, os atendimentos se tornam muito mais mágicos e a gente começa a se dar conta, nossa, mas isso estava comigo, isso é tão simples, porque nós temos esta questão também de diminuir a nossa sabedoria, né? De achar que a nossa sabedoria única, ela é tão fácil, ela é tão simples que, uau, isso não vou cobrar nada por isso, isso ninguém vai, porque é uma coisa tão simples. E então aí é que está a questão da expansão, que eu digo, né? O meu ponto de vista é que ainda as pessoas têm que se permitir mais. E a gente sabe que isto vai ser um ganho gigantesco para a população, né? Para mundial, para todas as pessoas. Estamos passando aí por esse grande desafio que na minha idade não tinha presenciado outro desafio tão grande assim, né, como essa pandemia. E será que essa pandemia não é para nos chamar para isto, né, para esta cura, para este olhar mais natural, para esta permissão da sabedoria que nós temos, trazermos para os recursos de curar o nosso corpo, de olhar para aquela memória que está gravada lá, né, e saber se isso é meu, ou se eu estou carregando essa bagagem que não é minha, e não ter, o terapeuta não ter aquela questão de estar com a pessoa ali, atendendo, paciente, interagente, e sentir a obrigação de curar aquela pessoa, porque a cura, ela só se dá quando a pessoa escolhe receber a cura, né? Não sou eu quem curo o outro se cura sozinho por escolha própria. E quando a gente se dá... A gente costuma dizer que a gente mostra o caminho, né? Mas a cura é a pessoa que se cura sozinha. É ela que tem que buscar a cura, é ela que tem que encontrar esta cura. E nós fazemos, digamos que nós somos ali o GPS nessa historinha toda. A gente fazendo trazendo o mestre dos mestres, o maior terapeuta que a história já contou, né, da humanidade, que foi Jesus Cristo, e ele dizia, né, a frase dele era sempre a mesma, ele impunha a mão para curar, mas ele dizia, queres ser curado? Né? Então ele jogava a intenção de cura para o processo de cura acontecia, mas ele jogava essa intenção de cura para a responsabilidade daquele ser que vinha buscar a cura. Né? Então, se o maior terapeuta que a história já contou para nós fazia esse trabalho, né? Então é mais ou menos assim que a gente tem que entender o nosso trabalho também, né? Como sendo só uma ponte, um caminho, como disse a Vânia. E eu queria te perguntar... Oi, pode seguir. Muito provavelmente, na caminhada de vocês, enquanto terapeuta, ele deve ter acontecido pessoas que, no momento em que sentiram que iam dar o que teriam um insight, que iriam para a cura, desistiram da terapia, né? Porque tem pessoas que têm um ganho com a doença, né? Ou é para chamar atenção, ou é para segurar um relacionamento, ou por algum motivo tem. Então, a cura não é o curador, né? O curador é a própria pessoa que está com a patologia, né? Exato. A gente sabe que tem aquele cliente que volta, ele sai bem de uma sessão de atendimento, mas ele volta doente, né? E a gente sabe que esse processo é muito dele, né? Ele gosta do procedimento e isso às vezes ele usa também na sua caminhada, né? Por uma falta de posicionamento, né? Ele não se posiciona, ele gosta, ele, em vez de assumir a posição que eu brinco sempre de mocinho da história dele, né? Então ele fica mais se vitimizando, mas ele sai, isso mesmo, eu vou virar a chave, tá tudo certo.
seguinte, o mês seguinte volta com aquela... Mas isso é um trabalho dele. Nosso trabalho é estar ali, incentivando, fazendo todo esse processo, que eu acho que o teu trabalho, esse processo quântico envolve muito a expansão de consciência, pelo que eu entendi, através de, seja de pensamento, estimulando pensamentos, motivação, ou coisas assim, né? Pois é, Mari, a física quântica, ela é totalmente fora da mente lógica, né? Então, a gente esvazia a mente, né? Quanto menos pensamentos tiver, melhor. Se conseguir não pensar em nada, melhor, né? Porque a mente mente. Então, a mente, como nós temos a nossa programação, ela formou um caminho conhecido pela mente, e a mente, ela sempre vai recorrer àquele mesmo caminho para resolver questões semelhantes que se apresentam. Então, é por isso que muitas pessoas têm aquela ideia de estarem andando em círculos, né? E não conseguir sair do lugar, nos problemas se repetirem, ou de relacionamento, ou com os problemas financeiros. Elas têm aquela impressão, e efetivamente é o que acontece, é andar em círculos, né? Porque não é um processo cognitivo, é um processo de expansão, é sair do pensamento, é sair da zona de conforto, é sair daquilo que a mente disse que é verdade e permitir-se olhar sob uma outra ótica, né, por um outro ponto. E aí, nos cursos mesmo, ou quando estou conversando com alguém, eu sempre desenho o número 6 e coloco em cima da mesa, né, e peço para que a pessoa do outro lado me diga o que ela está vendo. E eu disse, a gente vai ficar brigando o tempo todo, né, um diz que é 6, outro diz que é 9, são pontos de vista. Nem o meu é verdade, nem o teu é verdade, né, são pontos de vista. Então, quando nós levamos isto para a mente ela já traz todas as respostas, aquele fluxograma que ela já conhece, né? Que nada mais é do que uma limitação, né? Do que voltar para o ponto de origem, onde o problema se instaurou, onde o problema está sendo recorrente, que muitas vezes nem iniciou ali, pode ter iniciado na gestação, pode ser um problema que não é nosso, que é dos nossos pais, que é dos nossos avós, e foi sendo gravado no DNA e foi passando, e a gente vai passando em frente até que alguém rompa com este ciclo. E como que se rompe? Com a expansão de consciência. Como é que se dá a expansão de consciência? Se permitindo, por exemplo, uma das ferramentas que a Vânia conhece bem é fazer perguntas abertas, né? Quando nós fazemos uma pergunta, nós não queremos nenhuma resposta, a forma de conversar com o universo é através de perguntas, a forma de mandar que o universo atenda aos nossos desejos é fazendo perguntas, porque o universo entende que quando nós fazemos perguntas, ele pode alcançar infinitas possibilidades para que nós possamos escolher uma ou outra, ou todas, ou escolhemos uma e aquela não foi satisfatória, escolhemos outra, e essa dinamicidade de fazer escolhas, né? Então, é um processo totalmente fora da mente. Quando nós conseguirmos sair da programação, não estou julgando, não estou criticando, tá? Mas a questão da neurolinguística, se fosse totalmente efetivo, como é que a gente aprende tabuada? É olhando num papelzinho e repetindo, né? E aquilo ali, decorando. Muitas vezes, aquilo é tão abstrato, a gente sabe que 10 vezes 10 é 100, mas aquilo é tão abstrato que a gente não consegue visualizar que 10 mais 10 mais 10, né? A gente não consegue visualizar isso. É que nem a tal da Bhaskara, né? Eu sei a Bhaskara decoro. Agora, me pergunta, usar para quê? Eu não sei para que usar, mas eu decorei. Então, a questão dos pensamentos é algo que eu vejo como abstrato, ele não muda efetivamente a vida, sabe? Ele não descria
aquela limitação que foi criada, ele não promove a limpeza da crença. E muito interessante que eu estou escrevendo conteúdo para o mês de novembro, estou falando exatamente sobre as limitações, né, e vai abordar o financeiro. Que, na verdade, quando a gente diz que tem um problema financeiro, esse problema ele está em todas as outras áreas, né? Em relacionamento, em comunicação, nas próprias relações de trabalho, na saúde, né? Esse problema ele está em todas as outras áreas. E eu estou abordando a questão do que nós sempre precisamos enquadrar no certo e no errado, e o quanto nós nos julgamos quando nós chamamos um processo de fracassado, né? Então é muito mais fácil para nós, a nossa mente, dizer que houve um fracasso quando não atendeu uma expectativa que foi criada, que é da mente também, e a gente muitas vezes não consegue olhar para aquele fracasso e ver possibilidades, né? O que eu aprendi com isso? E muitas vezes, nesses processos fracassados, nós vemos uma possibilidade, falando na parte de empreendedorismo, né? Uma possibilidade de uma forma diferente de fazer, de um outro método de fazer, de criar, e que vai trazer resultados no empreendedorismo, resultados financeiros para a empresa, né? Ah, que show! E nós como terapeutas também é bem complicado a gente fazer o nosso paciente, o nosso cliente entender isso, né, Regina? Porque eles querem respostas. Eles acham que tem que ter uma resposta que é muito vago só fazer perguntas. Eles não entendem que justamente por ser vago é que é infinito, que tem infinitas possibilidades. Não é isso? Vânia, sim, eu também tenho esta questão de que as pessoas querem respostas, né? Então, eu sempre gosto de brincar e de fazer, nós já tivemos a oportunidade de brincar com isso, que é a energia, né? De procurar a energia no espaço com as mãos, né? Tu vem colocando, aproximando as mãos, e tu sente, né, um espaço, chega num momento que tu sente um espaço, se alguém quiser perceber, como se as mãos estivessem sendo repelidas, né, uma da outra. E isso, aí eu pergunto, que é isso? Eu não estou vendo nada entre as tuas mãos, né? É a energia. E aí a gente usa uma ferramenta que é para eliminar as barreiras, tudo aquilo que o paciente está trazendo como questionamento, ele precisa entender, a mente lógica precisa entender, tu mostra para ele a energia e tu usa aquela ferramenta de dissipar a energia das barreiras, do julgamento, das expectativas que ele criou. E aí se pede para que ele novamente procure essa energia. E o que acontece? Instantaneamente na frente dele, a energia já não está mais ali, porque é a energia do julgamento, é a energia das barreiras. Então, a pessoa fica perguntando, como assim? Então, não tem resposta, eu só tenho perguntas para te fazer, baixando né? barreiras. Baixando barreiras, se permitindo, e olha a grande dificuldade que nós temos na permissão, no receber, né? E eu sempre gosto de dizer que quando alguém diz assim, Mari, que blusa linda esta tua, eu amei esta cor. O que tu fala? Essa blusinha, tirei lá do fundo do armário, essa blusinha. A gente tem essa dificuldade de receber um elogio, porque nós achamos e nós fomos doutrinados de que nós temos que dar e não receber. Então, com isso... Um condicionamento antigo isso, né? Condicionamento antigo. Sem saber, a gente vai fechando as portas para tudo que está disponível para nós, né? E aí ainda poderá perguntar, tá, mas e como é que se pode trabalhar com esses processos quânticos? Bom, aí entra uma parte que a gente pode conversar só sobre isso, sobre os arquétipos. Os arquétipos que são, o Jung já estudou os arquétipos, né, que eles estão aí no inconsciente coletivo, e que eles têm um resultado também imediato e um resultado mágico,
porque é uma comunicação direto no inconsciente, subliminar, né? E essa comunicação com o inconsciente nos traz para a expansão também. E isso é muito utilizado aí pelo marketing, né? Muito utilizado por diversos mercados, né? Principalmente o mercado consumidor, o mercado da oferta, para fazer com que o consumidor busque, né, aquele produto, ou que o consumidor se sinta gordo e tenha que tomar um medicamento para emagrecer, para caber num padrão, que o consumidor ele precise comprar aquela marca da bolsa, porque aquela marca, a mulher vai ficar muito mais sensual, os homens vão cair, sabe? Então, isso tudo são também uma forma usada da neurociência, né, do neuromarketing, que induz as pessoas a se sentirem menos, a se sentirem erradas, e vão se julgando e vão criando cada vez mais barreiras. E a expansão de consciência, a física quântica, ela tira as pessoas deste espaço e leva para esse espaço de reconhecer quem elas efetivamente são, reconhecer a sua essência, buscar a sua essência e saber que a sua essência tem uma imensa potência e que não precisa de agentes externos para se perceber ilimitada, infinita, grandiosa como efetivamente é. Ah, que show! Eu só queria pedir aqui licença um pouquinho para dar boa noite para as gurias, a Fátima, boa noite, a Maria Antônia Valentim disse, olha o Johnny ali, dando boa noite também, o Enilson Boa noite. Moreira, isso aí, tá interagindo, Tava demorando. né? Coisa boa. E então o Enilson Moreira lá do Rio, lá nosso mestre, né, amigo nosso, né, Vani? Então ele também está falando que é necessário, portanto, uma reprogramação neurolinguística, aquilo que eu tinha falado, que vai além, né? Pois é. Também a Simone, também mandando boa noite, a Vanderlei, o pessoal falando que adoram essa coisa do arquétipos, né? Então, o pessoal interagindo com a gente aqui. E eu queria te perguntar, que eu acho que é sobre o embasamento científico. Há embasamento científico? Sim, existe sim. Existem neurocientistas, né? Existem. Aqui no Brasil, nós não temos pesquisas, né? Não temos muito poucas pesquisas, mas existem sim pesquisas, muitas pesquisas nos Estados Unidos, e da neurociência, a Vânia deve lembrar também, a Vânia falou em barras de Axis, né? Barras de Axis é comprovado cientificamente o que acontece com o cérebro durante, né, uma sessão de barras de Axis. É demonstrado o que acontece com as ondas cerebrais através de exame, né, de eletroencefalograma, e também, tanto o eletroencefalograma da pessoa que recebeu o método e da pessoa que aplicou o método, porque é aplicado com os meridianos, né, na ponta dos dedos. Então, foi usada uma câmera Kirlian que mostrou como a energia se expande através das mãos de quem está aplicando a técnica. Isso é uma pesquisa que está publicada, inclusive eu tenho um e-book, em seguida vai estar lá no site, com o passo a passo dessa pesquisa, os resultados, né, a comprovação. E tem também pesquisa da termometria, que avaliou o câncer, né, e mostrou resultados para questões de síndromes, de autismo, de aprendizado. Aqui no Brasil, muitos colegas estão oferecendo sessões, estavam oferecendo, porque agora não tem, nas escolas, né? Fazendo um grupo de acompanhamento daquelas crianças com problemas de aprendizagem, as que recebem e as que não recebem, e medindo esse resultado. Então, existe, sim, pesquisa científica comprovando. Que show!
E o legal é que está cada vez crescendo mais isso, né? E se expandindo. E logo, logo vamos estar à frente, tipo os Estados Unidos, nesses processos todos. Sabemos que nós enfrentamos uma guerra com os laboratórios, né? Dado a uma prática que é totalmente natural, que não requer, né, nenhuma droga, que não requer nenhum investimento externo, né, investimento mais pesado, e que tem resultado efetivo. Então, sabemos, né, do mercado, né, da parte comercial, que impede ou tenta impedir, né, a expansão destas práticas. Ela está inclusa nas práticas integrativas, né? Porque não existe, assim, física quântica, né? É como eu estava te dizendo, o Reiki é um processo da física quântica. Nós temos, e as pessoas têm, uma questão do ego, né? De fragmentar Reiki, barras de Axis, Theta Healing, EFT, sei lá, dando nomes, mas é energia, né? É como as religiões fazem, né? Uma religião dá um nome, sei lá, católico, outro dá de, sei lá, de universal, sabe? Mas é um caminho só. E isto é uma questão do ego. Então, física quântica abraça tudo isso, abraça todas esses métodos e disponibiliza energia para que cada um faça o seu caminho, né, da forma, como consegue ou como se permite, porque está disponível para acessar toda a energia. Só o entrave está na permissão que nós nos damos para acessar, né, esse campo de informações, esta onda de informações. Isso aí. Então ela desbloqueia tudo. Desde que se escolha desbloquear, é como nós estávamos falando, né? Não é um livro que eu leio e que eu aprendi, ok, eu aprendi, não é um processo, eu preciso praticar, quer dizer, eu preciso me permitir a experimentar em mim. Como é que eu faço isso? A gente pode até, com as pessoas que estão conosco, a gente pode até fazer, né? A gente pensar, por exemplo, em andar em uma rua muito movimentada, né, com muitas pessoas, aquele tráfego intenso, né, as pessoas vêm e vão, e pessoas com problemas, e como é que a gente se sente com aquilo, né? É uma coisa pesada, porque nós temos os radares em nós, na nossa cabeça, e a gente vai captando toda aquela energia. E como é a sensação de caminhar entre árvores, caminhar em um parque, né? Olha a leveza que isso nos parece. Então, está disponível. E a expansão, ela se dá para qualquer pessoa que se permite isso, né? Eu sempre digo que é como a Vânia falou em rádio, né? É como sintonizar uma frequência de uma determinada rádio que toca, por exemplo, somente tango. Somente tango. Eu sintonizo naquela frequência, eu não vou ouvir pop, por exemplo, né? Porque eu estou naquela frequência. Então, quando eu me sintonizo em uma frequência pesada, não tem como eu usufruir desta leveza que está disponível também. E ok, tá tudo bem, é apenas uma escolha. Então, estas ferramentas, elas estão totalmente acessíveis para quaisquer pessoas, basta escolher, basta expandir, e aí tem ferramentas que podem ser usadas e que os resultados, nós sabemos, Mari, Vânia, nós sabemos que os resultados são efetivos e são rápidos e são métodos simples de serem usados, que quaisquer pessoas podem usar. Não é como, as pessoas às vezes dizem, isso vai demorar, eu digo, não tem um comprimido, não tem uma
pílula que tu vais tomar e ok, deixa ele lá trabalhar. Não, nós temos que realizar a ação, nós temos que enviar o pedido, nós temos que demandar e nós temos que fazer ações também. O que são as ações? É o entrar naquela frequência, é o nos sintonizar com aquilo que nós viemos pedindo. O que acontece? Às vezes nós demandamos, eu gostaria de melhorar minha vida financeira. E aí, no mesmo momento, a gente já está dizendo, mas está tudo difícil, porque eu não vejo saída, porque isso é bobagem. Então, entende que é um conflito também e que a gente não, enquanto nós não nos policiarmos, não tentarmos aquele processo, não passarmos por aquele processo, nós vamos continuar naquela frequência que estávamos lá e vamos voltar para o ponto original. Está tudo certo, é o momento de cada um também, sem qualquer julgamento. Régida, tem uma história que tu sempre conta, né, nos teus cursos, que eu acho o máximo, do carro que tu ganhou no sorteio, né? Sim, então. Então, o que é isso? É estar dentro do processo. Eu tinha certeza, a minha história, né, espero que tenham lençóis aí para chorar bastante, né, porque eu queria casar para sair de casa. E aí eu casei com meu colega de escola. Para sair de casa, e por quê? Porque não podia sair com o namorado, não podia ir em cinema, não podia nada. Tanto que eu fui conhecer Praia de Mar com 21 anos. E, bom, eu saí de casa e fui morar numa casa de aluguel. Mas o meu sonho, o meu objetivo era ter a minha casa. E aquilo era muito claro para mim. Eu via a minha casa. Todo o esforço que eu fazia era para ter a minha casa. E aí aconteceram várias coisas, sonhos, até que eu fui em uma loja, era exatamente novembro, e fiz compras e ganhei, naquela época faziam sorteios de fim de ano, não sei se hoje ainda fazem, e imagina, eu ganhei aquelas cautelinhas, mas assim, sabe como a gente faz? Bota numa gavetinha lá, né, e eu realmente ganhei o carro e vendi o carro e comprei a minha casa. Então, hoje eu uso ainda aquela energia, eu trago aquela energia daquela alegria, daquela satisfação, daquela gratidão quando eu estou demandando alguma coisa para o universo. Eu trago aquela energia em mim. Aí o universo entende, uau, é isso que tu queres sentir, então eu vou te dar. E aí, de alguma forma, chega. E muitas vezes nós não reconhecemos, né, Vânia? Nós ficamos achando, porque se eu demando para o universo que eu gostaria de escrever, e aí eu crio na minha cabeça que é uma caneta, que tem que ser uma caneta dourada, uma caneta banhada de ouro, tudo mais, mas eu demandei para o universo que eu gostaria, meu desejo era de escrever. E ele me traz uma canetinha assim, simples, e eu não reconheço, eu digo, pô, mas pera um pouquinho, tia, tu disse que tu queria escrever, ele te trouxe a ferramenta para escrever. Então, porque nós não temos, né, a grande maioria das pessoas não tem claro o que deseja para a sua vida. E aí, o que acontece? Acontecem os relacionamentos equivocados, porque a gente só sabe que quer ter alguém que me faça feliz. E aí eu já digo, amiga, ninguém vai te fazer feliz. Esquece. Porque as pessoas não sabem nem o que elas gostariam para o futuro delas, né? Então, ficam só demandando. Então, aparece aqueles relacionamentos, assim, que é só para dizer que existe ali duas pessoas juntas e que não é um relacionamento. Aí, física quântica, a gente entra muito também na parte de relacionamento, como se dá um relacionamento, como começa e como começa e com possibilidade de se prolongar, ou da forma como ele começa, que não tem nenhuma possibilidade de se prolongar, porque tudo é um movimento natural, é como o mar, as ondas do mar, que é do receber, né, do fluir e do ir e do vir, né, o receber e o fluir, e tudo é perfeito. Vocês viram que eu tenho uma dificuldade grande de falar, né? Coisa boa! Tô vendo, tá muito difícil.
Muito difícil essa mulher falar. Mas está muito linda a nossa live. A gente já está com 44 minutos e meio, né? E é bem isso, né? A gente tem que estar sempre aberto a dar e receber, né? E o universo está aí, sempre com as infinitas possibilidades. É nós que muitas vezes limitamos ele, né? Ele quer nos dar, mas nós limitamos, dizendo, eu quero escrever, né? Mas então vamos dizer, eu gostei muito desse exemplo da caneta, né? E assim é com os relacionamentos, maravilhoso. E eu não sei, Vânia, tem mais alguma perguntinha por aí? O que eu acho assim, ó, que é muito importante, a gente tem que ficar no aqui, no agora e na leveza, né? Tu tem que estar leve, tem que estar aberto, tem que estar disponível para que o universo te traga as coisas. Se ficar naquela tensão assim, tudo bem, eu vou fazer perguntas, eu vou aguardar, mas eu vou ficar ansiosa, então não vai adiantar muito, né? A gente tem que, como a Mari costuma dizer, tem que entrega, solta, né, Mari? Solta e deixa chegar, deixa vir. Exato. Os teus cursos, já que a gente tem aí 5 minutos, mais ou menos, de live ainda, fala, os terapeutas com certeza tem vários ali o Vini também chegou, dando boa noite pra gente, a Maria Valentim tá dizendo que tá incrível, né? A Cristina Veleda também dando boa noite, a Elenir, gratidão, que maravilha, ela disse. Então, bora falar aí dos teus cursos, como é que funciona, a tua agenda, não sei se Mari, pode aproveitar esse momento para passar, fica à vontade. Tem um curso que eu sempre indico para quem quer entrar, para quem deseja entrar nesta expansão de consciência, Barras de Axis, que eu sou facilitadora, né? Mesmo que ele comece, que as pessoas comecem praticando de uma forma ainda se julgando, porque nós somos humanos, né? Mas inevitavelmente vai chegar um momento, e esse momento vai acontecer muito rapidamente, que ela vai ser obrigada a ir para um espaço maior. E o espaço maior é o da expansão da consciência. É quando começa a permitir-se experimentar esta energia, esta comunicação, sem medo de errar. Então, eu facilito o curso de Barras de Axis, é um curso que tem um dia, né, dura um dia. Também tem o curso de Facelift. O nome do curso, Facelift, ele dá a impressão que é estética, mas ele trabalha processos, ele ativa 27 energias em todo o corpo. Então, pessoas que têm Parkinson, Alzheimer, síndrome do pânico, alergias, rinite, todas essas coisas, estas energias, é uma ativação destas energias que atuam em todo o corpo. Eu já atendi pessoas que disseram, tu lembras que eu tinha um Joanete? E eu disse, não, nem sabia. Pois é, meu Joanete sumiu. O que tu fez? O que aconteceu? Isso é dentro do processo. Também com os arquétipos. Os arquétipos estão sendo montadas, os cursos, os workshops, e aí também tem óleos essenciais que vocês conhecem, que também é expansão de consciência, trabalhando com, porque os óleos essenciais, eles são organismos vivos, e nós estamos trabalhando, e como a estrutura celular dele é muito semelhante à nossa estrutura celular, é como se fosse um transplante, né? Quando nós colocamos o nosso corpo, ele vai lá na memória da célula e vai atuando, entra no nosso organismo totalmente vivo. Então, esse também. Mas, assim, Barras de Axis nós temos programado para os dias 17 e 19, agora de outubro. Aí tem para Tramandaí também, me parece que é no dia 24, lá nos nossos canais estão todas as datas. Depois de Tramandaí vai para São Lourenço, Veranópolis,
e aí já vai ser novembro, já vai ser mais final do ano. E além dessas datas, é possível, né, porque hoje nós não podemos facilitar para muitas pessoas, né, dado as restrições, então é possível fazer em datas específicas, né, conciliando as agendas de acordo com a necessidade dos interessados. E eu super recomendo que as pessoas busquem, que as pessoas se permitam a acessar essa energia para a sua vida e para o que podem fazer para melhorar o mundo. E eu digo que nós somos os agentes construtores de uma nova realidade, né, da construtores do novo milênio, fazendo acontecer, ao invés de reclamar que a política está difícil, que as situações econômicas estão mais pesadas, sair deste espaço que nós fomos condicionados e sermos efetivamente os agentes construtores de uma nova realidade. Que maravilha, exatamente. É um papel muito bonito, né? E de muita responsabilidade também. E a gente está aí para isso. Estamos aí para isso. E uma outra coisa que eu sempre falo, Vânia, é que primeiro é o vir a ser, né? É o experimentar em si, vir a ser terapeuta, para depois inverter o verbo e servir, né? E esse é o convite para criar essa nova realidade, né? Juntos, é sem ego, é sem o meu é melhor que o teu, eu sei mais. Cada um de nós é uma sabedoria única. E nós precisamos nos juntar se nós quisermos que a totalidade aconteça. Exato. Cada um de nós somos um universo, né? Cada pessoa é um universo. Então, imagina vários universos do bem, da luz, juntos. A grande expansão, a grande felicidade que vai criar neste planeta, né? E vamos caminhando para isso. Então, muito, muito obrigada. Deu 51 minutos e meio já. Ai, gratidão a todos que vieram aqui nesse momento com a gente, né? Quero muito, muito agradecer a Edna, agradecer a Vânia por ter convidado a Edna, né, para trazer esse assunto e que as pessoas se permitam cada dia mais, né? Se permitindo aí, se abrindo, né, para essas infinitas possibilidades, né, não se limitando. Também quero muito agradecer a todos que estão ali assistindo a gente, dizer que o Terapeutiando por Aí tem esse objetivo, trazer profissionais, né? As páginas da Edna tem o Facebook, tem o Instagram, é isso? E o site, é isso, Edna? Isso. O Instagram é essence, @essence.st, e o site é o www.essencestudio.com.br. E estou totalmente disponível, não gosto muito de conversar, né? Não gosto muito de conversar. Estou totalmente disponível aí para quaisquer dúvidas, para um chimarrão, né? Chimarrão é época de pandemia. Que a gente sempre cresce quando se aproxima, né, de outras pessoas, de outras sabedorias. E manifestar a minha gratidão imensa pelo convite da Vânia, por estar aqui contigo, Mari, neste evento que já está consolidado, né, as pessoas já esperam aí pelo Terapeutiando, e me senti muito honrada e estou muito grata por ter a oportunidade de participar aqui com vocês. Querida, a gratidão é nossa. A Maria Antônia Valentim diz assim: trio maravilhoso, suas lindas, gratidão. Lindas, Vânia, Mari, Edna, minha mestra e minha mentora. Acho que ela é tua amiga no Face, é isso? A Maria Antônia é a proprietária do Merak, né, onde nós estivemos no encontro Merak, e que só está aguardando aí as regulamentações para voltar a acontecer, né?
Olha, eu acho que é ela Inclusive, que é uma das aparece por nossas aí, né? convidadas. Ela é Isso, uma das nossas Opa! aham. convidadas, também vai nos honrar participando de Ah, uma que das nossas coisa lives. boa. Isso aí. É uma Ai, sabedoria única também. ai, a gente fica tão feliz, né, de se unir essas mulheres todas, né, Vânia? Exatamente. Eu sempre digo que eu tenho muito prazer de fazer parte do Terapeutiano por aí, principalmente pelo nosso objetivo, que é trazer à luz pessoas como a Edna, como a Maria Antônia, como a Mari, como a Carmen, que não está aqui hoje, que são pessoas que estão aqui para contribuir, que são contribuições, que e sempre tem alguma coisa a ensinar, alguma coisa a aprender, que a gente aprende muito também. Então, esse é o nosso objetivo principal, sabe? Trazer à luz essas pessoas maravilhosas que estão aí contribuindo para um mundo bem melhor. É isso aí. Então, gratidão, boa noite a todas, muito, muito obrigada, e que possamos ser luz, ser amor, né? Ser entendimento sem julgamento, né? Eu acho que esse é um dos Exato. juramentos, pelo menos o meu, diário, como terapeuta, né? E gratidão a todas, um bom soninho e que amanhã, então, um dia maravilhoso nos espera, se assim for, da graça do todo, né? Obrigada, muita, Isso muita aí. gratidão, Edna. Gratidão Gratidão. minha a vocês, a todos que estiveram conosco. Ai, Gratidão a amém. todos, ótima noite e até a próxima semana, no próximo Terapeutiano por aí. É isso aí. Podem seguir a gente também lá no nosso canal, tá? A gente está lá no YouTube, Terapeutiando por aí. Vânia Mércio, Carmen Ferraz e Mari Colombo. Então, fiquem tranquilos, podem também, se não conseguiram assistir toda a live hoje, ela fica gravadinha e também já vai direto lá para o YouTube, tá bom? Muita gratidão. Beijo, gurias. Tchau. Olha o Gratidão, Johnny. beijo, Tchau, tchau. Johnny. E olha o Johnny dando tchau. É isso aí. Beijo, Querido. tchau. Beijos. Beijo, tchau, gente.